Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Vamos falar hoje de Covid, de futebol e de festas. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma, pedindo-lhes, como habitualmente, que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e que ouçam até ao fim. Hoje o programa está um pouco desfalcado, ou muito até, com a ausência do Zé Afonso Ferreira Dias, mas... Dias Ferreira. Dias Ferreira, mas vai ser, de certo modo, de certeza, vai ser cheio de calor, agora que estamos a entrar no verão, vai ser cheio de calor, de desporto, de futebol e de festas, porque o Covid, esperamos que não impeça nada disso. Eu vou pedir à Luísa que nos diga o que é que pensa desta história do Covid, apesar do Covid e de todas as restrições que há, afinal de contas, veio a Champions, a final da Taça dos Campeões Europeus e afinal de contas, permitiu-se a entrada de gente no estádio, coisa que nos jogos das várias ligas portuguesas desportivas não foi permitido e agora permite-se aos estrangeiros. O governo de António Costa até já se pediu a demissão do António Costa por isso, e parece que o país vai ao fundo por uma coisa dessas. E tanto mais que também agora há protestos por causa das festas populares, que não vão haver as tradicionais festas de São João no Porto e Santo António em Lisboa. Luísa, tu, em primeiro lugar, o que é que nos tens a dizer da decisão do Governo e depois daquilo que aconteceu de permitir aqui em Portugal a realização da Champions com público no estádio? Olá, boa tarde. Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Olá, Henrique. Olá, Lígia. Olá, Mário. Hoje aqui faz-nos falta realmente o nosso peso pesado, Afonso Ferreira, mas cá estaremos nós para dar a dinâmica necessária para não sentirmos, para tentarmos suprir a falta do nosso querido Afonso. Bom, no que toca a este tema, de facto, a espuma dos dias, mais uma vez, está em cima da mesa a grande controvérsia das medidas que são aqui tomadas em sede de desconfinamento e o que é o não permitido e o que é que se pode ou não fazer. Nós estamos a mais de um ano do início da pandemia, que foi em março. Nós tivemos, isto só para fazer assim uma situação temporal, nós tivemos uma primeira vaga que foi superada com muito sucesso. Portugal, na altura, era um país referenciado como um caso de sucesso. E, após isso, ao invés de ter sido feito um planeamento e uma preparação que se impunha e que parecia fácil fazer, e foi até prometida pelo nosso governo, o facto é que com a segunda ou a terceira, porque nós já nunca sabemos qual é a vaga que assim se sucede, mas isso também acontece um bocadinho a nível mundial. Mas o que é certo é que houve um total descalabro, e todos sabemos o que é que foi aqui o mês de janeiro e o segundo confinamento, com números terríveis e que nos levou a um confinamento muito apertado e a números muito graves e com perdas muito graves. O que é certo é que, neste momento, superada a crise sanitária, nós vivemos o tal desconfinamento, e não é fácil. Vamos cá dizer de imediato que não é tarefa fácil esta da situação do desconfinamento.
Começou por um grande colapso no que se refere ao fator de vacinação, de tal ordem que estava tão desorganizado, e eu falo isto porque penso que é muito importante esta questão que se passa com a vacinação. Houve um tal descalabro que foi logo não saber quem ia ser vacinado, uma total ausência de critérios, e que foi um bocadinho tomada ordem com a chegada do vice-almirante. E nós podemos ver que a vacinação passou a ser feita de forma normal e sem grandes episódios, portanto tudo corre de forma mais ou menos normal. O que não se passa exatamente com os outros critérios, e aqui vou realmente entrar na questão do futebol. Nós tivemos o primeiro aqui episódio, que já fiz referência, dos festejos do Sporting, que, sendo expectável, esses festejos não foram planeados, mais uma vez, e por via disso as pessoas sentiram a revolta. Porque, de facto, de repente, há um grande aglomerado, nós estamos em desconfinamento, ainda não há muitas atividades económicas que ainda não estão a funcionar na sua plenitude. Vemos, por exemplo, o comércio e a restauração, que está ainda com medidas bastante apertadas que não permitem a economia normal. Muitas atividades aqui afetadas e muita gente que tem o seu rendimento ainda muito afetado e a sua vida do dia-a-dia muito afetada. E depois vemos estes exemplos, como foi o Sporting e como depois foi a questão do Champions no Porto, que é um total arrepio a tudo o que são as medidas que todos nós portugueses estamos obrigados. Isto gera revolta, como é evidente. Eu diria, eu não me sinto muito capaz de dizer se a medida é certa ou incerta. Porque eu acho que é aí que reside o problema. Não deve ser atribuído a cada um de nós portugueses esta sentença e estes julgamentos que permanentemente estamos a fazer. E eles só acontecem porquê? Porque, de facto, há uma falta de planeamento, há uma falta de eficácia nas orientações. E se estas orientações estivessem completamente definidas, não havia esta necessidade de cada um de nós emitir este juízo de valor, porque é como o caso das vacinas que eu falava. Agora, não há grandes juízos de valor sobre as vacinas, elas correm de forma normal, as pessoas inscrevem-se, pode haver aqui uma outra situação pontual, mas já ninguém fala do episódio da vacinação. E, portanto, esta questão de futebol vem mostrar realmente que a má preparação do governo, que não tem a capacidade, veio-nos falar de uma bolha, que parece que era um bocadinho imaginária, mas, por outro lado, estavam abertas as fronteiras e, portanto, os ingleses puderam-se cá deslocar da maneira que quiseram, na bolha ou de forma individual, e deram lugar àquilo que nós vimos e que causa uma imensa revolta em todos os portugueses, que é, há regras para uns e não há regras para outros. Os portugueses não podem ir aos jogos, mas os ingleses podem ir aos jogos. Eu, mais do que discutir esta bondade da decisão de trazer o comércio cá e isso ter ser uma alavanca económica que as pessoas estão a precisar, parece-me que o que está errado é a total harmonia dos critérios. E essa ausência de harmonia dá o tal aso a estas contradições que é o que revolta toda a gente. Se não vejamos agora com os Santos Populares, temos exatamente a mesma polémica e isto cada vez engrossa mais a fileira. As pessoas têm realmente as suas atividades vedadas ainda com medidas apertadas, nós não podemos ir à restauração, temos horários, às 10h30 temos que sair, às 22h30 temos que sair dos restaurantes. Isto o que é que acontece? As pessoas já não acatam estas regras, cada vez mais há uma certa insubordinação, é normal, estamos todos muito desgastados de todo este confinamento, e o que é certo é que nós vamos ter que nos habituar a viver com a doença. Ela existe e, portanto, nós temos que... é uma realidade para a qual nós temos que ir preparando. Não sou leviana, não me parece que deve ser feita de uma forma totalmente desregrada, mas a falta de regra leva exatamente a isso, a que as pessoas façam de forma desregrada, cada vez mais. E os Santos Populares são bem uma demonstração da total falta de entendimento. É que não há, nós temos neste momento várias notícias completamente
absurdas, na minha entender. Temos o Presidente da Câmara de Lisboa, que se manifestou, portanto, contra os Santos Populares e dizendo que os mesmos, portanto, não há condições de segurança e, portanto, não haverá festividades contra os Santos Populares. Temos o Rui Moreira no Porto a dizer que vai haver São João, mas se calhar de uma forma diferente, já há 3 grandes polos, ainda não se sabe como, mas que vai haver São João. Temos o Rui Rio, por exemplo, a dizer que também é contra as festas populares. Temos o Moedas que veio dizer que não é a favor das Santos Populares. E temos, que é o que é mais incrível, a DGS a dizer uma coisa inacreditável, que é tudo pode ser feito desde que haja contenção. Mas o que é isto? É que não há regra. A DGS, que era a quem incumbia dar a orientação, não consegue dar uma regra concreta. E, portanto, face a estas ausências, contenção em festas será muito difícil. Nós vemos as contenções que há... E não percebemos o que é esta contenção. E não percebemos porque não há regra. Portanto, Marcelo, por outro lado, neste momento diz que só virá dizer o que pensa no dia 10 de junho, quando regressar, antes de ir para a Madeira, e porque neste momento está na Eslovénia, não é? E, portanto, nós estamos todos aqui sem perceber como é que fazemos. Reparem que é o mesmo Marcelo que também disse um bocadinho que, em relação aos Champions, que afinal podiam vir, mas que não era suposto que aquilo acontecesse daquela maneira, um bocadinho a tentar remediar aqui a situação, mas também é o mesmo Marcelo que, passado muito pouco tempo, foi logo os dias a seguir, após as celebrações do Sporting, foi à Guiné e teve também um aglomerado imenso de população na sua visita. Portanto, estas contradições são muito más e não dão, de facto, orientação às pessoas, e o António Costa tem a obrigação, esta é a ausência de regra, esta é a ausência de governação, e o governo continua a estar muito mal nisto. Tem sido uma constante ao longo desta pandemia, esta dualidade de critérios, e os portugueses não conseguem realmente ter um critério, e cada um faz por si. E isso é o pior que nos pode acontecer a todos. Porque quando cada um faz por si, todos sabemos que pensamos diferentes. E uns são sensatos e outros nem tanto. Portanto, esta ausência de critérios é o grande problema. Porque, se calhar, todos estão certos e todos estão errados. Tem que haver alguém a mandar. É por isso é que existe um governo. E tem que haver uma regra, continuo a dizer. E eu gostaria, não sei se queres que fale já de qual é a minha opinião em concreto sobre isto, ou se me remeto para um segundo momento, enfim. Pois, para outro momento, se não te importas. Tu fizeste uma análise e eu gostaria que no final fizessem a vossa análise e, sobretudo, a vossa opinião. Mas agora eu vou passar para o Mário e vou fazer de advogado do diabo. Afinal de contas, critica-se e veio o Sr. Pinto da Costa, a grande figura do desporto nacional, pedir a demissão do António Costa, do homónimo António Costa, veio pedir a demissão porque, afinal de contas, não se permitiu público nos estádios, nos jogos das várias ligas portuguesas, mas permite-se nas Champions. A pergunta, mas tem alguma coisa a ver com a outra? As Champions eram os ingleses que vieram e foram-se embora. Vieram em charters, foram metidos em autocarros, foram colocados cada um na sua zona e depois foram para o estádio, depois vieram do estádio e foram-se embora. Misturaram com os portugueses, mas não foram aqueles que vieram nos autocarros, porque havia muitos ingleses que já estavam cá e que eram turistas e que já estavam a contactar com os portugueses. Os outros vieram, mas foram embora e se andaram à pancada. Isso já é um problema deles. Já sabemos que onde há ingleses no futebol, há pancada. Pronto, mas eu queria repor aqui determinadas verdades, determinados factos, porque senão depois corremos o risco de não fazer uma análise apropriada. O primeiro dos factos é este. A final da Liga dos Campeões foi marcada para o Estádio do Dragão
a pedido da Federação Portuguesa de Futebol, que se dispôs a organizar este evento ainda antes de sabermos quem eram os finalistas. E isto é importante dizer. Ainda antes de sabermos quem eram os finalistas da Liga dos Campeões, já a Federação Portuguesa de Futebol se tinha predisposto a organizar a final da Champions, com, naturalmente, a aquiescência do Futebol Clube do Porto e dos seus dirigentes. Aliás, a final, como sabem, era para ser realizada na Turquia, mas por força das regras da pandemia que existia entre a Inglaterra e a Turquia, aí sim foi pedido à UEFA que, face a essa dificuldade, marcasse para outro local. E como a Federação Portuguesa de Futebol já se tinha predisposto, então foi marcado para o Estádio do Dragão. Este é um facto. Isto é um facto. E realmente eu diria que é muito difícil, numa circunstância destas, fazer críticas sabendo que enfim, tinha sido proibido pela Direção-Geral de Saúde e pelo Governo a realização do campeonato de futebol com público. Mesmo já depois do desconfinamento, deste último desconfinamento, os clubes, de uma forma geral, tentaram pressionar o governo para que os jogos tivessem público, mas também é verdade que aí a Federação Portuguesa de Futebol esbarrou numa dificuldade que era óbvia. É que alguns dos jogos que faltavam realizar, se fossem feitos com público, violariam as regras da equidade, porque muitos clubes iriam jogar fora ou em casa, com o apoio dos seus públicos, quando se discutia até ao último segundo a continuidade ou não no escalão maior da divisão de futebol em Portugal. E, portanto, esta dificuldade era insuperável, não poderiam violar as regras da equidade. Depois, relativamente à questão da Covid, eu diria que, de facto, aí concordo um bocado com a Luísa, porque houve uma descoordenação muito grande entre os vários responsáveis por esta matéria. Faltou uma coordenação geral. E isto deu aso a que, por exemplo, relativamente aos santos populares, houvesse discrepâncias, porque se a Diretora-Geral de Saúde defende que haja, enfim, alguma festividade, mas com regras, o Presidente da Câmara Municipal do Porto resolve por si, como se mandasse no país, fazer enfim, festividades também com regras, no fundo seguindo a orientação da Direção-Geral de Saúde. Em Lisboa, o Presidente Medina acha que não é apropriado fazer-se qualquer tipo de festividade, mas isto, obviamente, que não impede que as pessoas saiam para a rua. O que está impedido é que os restaurantes funcionem depois das 22h30. Ora, eu acho que neste particular poderia haver uma norma ou uma decisão governamental no sentido de que os restaurantes, durante as festas dos Santos Populares, pudessem fechar muito mais tarde, ou seja, por volta da meia-noite. Porque isso também evitava a concentração de pessoas na hora de jantar, porque normalmente é aí que se vão comer as sardinhas e as febras e os frangos e as bifanas e os coiratos e essas coisas todas. E, portanto, acho que há aqui alguma descoordenação, cada qual pinta para o seu lado e realmente isto depois o que é que dá? Dá um aproveitamento político muito grande que atinge o seu máximo com a velha disputa aivada de ódio, não tem nada de racional, é ódio emocional puro e simples, entre Rui Rio
e Rui Moreira. E, portanto, chegamos ao cúmulo de, por motivos eleitoralistas, meramente eleitoralistas, eu acho Rui Moreiras ter tomado a posição que tomou e até o engenheiro Moedas em Lisboa ter tomado uma posição completamente contrária à que o seu líder político defende. Ora bem, aqui estou sinceramente de acordo com a Luísa. Há descoordenação total e completa e, portanto, era necessário, provavelmente, um vice-almirante qualquer que pusesse um bocado de ordem neste pandemónio enfim, e que o bom senso imperasse. Só para terminar, diria uma coisa. Ontem, terça-feira. Ontem, terça-feira, fui jantar com o meu filho Nuno a um restaurantezinho que fica ali na Praça dos Poveiros, no Porto. Pois devo informar-vos que a Praça dos Poveiros estava completamente lotada de gente. Nas esplanadas, nos restaurantes, era gente que não mais acabava. Numa terça-feira. E, portanto, imaginem o que não será, não só nos Santos Populares, mas também nos fins de semana. Já se viam imensos estrangeiros, enfim, sem desacato, sem coisa nenhuma, mas toda a gente nas mesas, sem máscara, perfeitamente à vontade. Eu acho que é muito difícil nesta situação estar porque as pessoas estão fartas e estar a travar isto. Eu espero que tudo corra bem, mas que falta uma orientação geral a nível do país nesta matéria, acho que sim. O resto é eleitoralismo puro e duro e aproveitamento político de um lado e do outro. Lígia, tu achas que era possível haver alguma coordenação nesta história do futebol? Achas que o governo andou assim tão mal e as autoridades públicas andaram assim tão mal no resto de futebol e realmente o risco foi assim tão grande e as vantagens foram tão pequenas para o risco que se É assim, eu acho que hoje em dia está na moda bater em políticos, não é? Portanto, qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é sempre do governo. Estamos ainda à espera do dia em que a responsabilidade seja do governo por chover demais, por haver algum tremor de terra, por haver muito calor, enfim, esse tipo de coisas, não é? Portanto, e já não deve faltar muito tempo, acho eu. Por causa da poluição. Da poluição, pois, exatamente. Pronto, mas é a poluição, exatamente, porque o governo é que efetivamente também faz bastante poluição. Se houver chuva na eira e sol no naval, a culpa é do governo. É isso, é sempre do governo. Olha, e aquilo que se tem verificado é que esta tendência para dizer que a culpa é do governo em tudo fica um pouco ridícula, não é? Portanto, nós ainda há pouco tempo tivemos aquele caso em Odmira, que foi um caso muitíssimo falado, que foi um caso em que houve reações muito extremadas, até porque houve, portanto, a questão da requisição civil lá de umas barracas de madeira que as pessoas acham que são portanto, uma grande estimação, e portanto este caso foi muito falado, e foi muito falado de que modo? A culpa é do governo, não é? Ora, é evidente que os trabalhadores que trabalham na agricultura não trabalham para o governo, trabalham para empresários e trabalham contratados por outros empresários, que normalmente são aqueles que contratam mão de obra barata em qualquer lado, para que depois todos possam ganhar, menos os desgraçados que para ali vêm. E isto é que é impressionante, é que hoje em dia tudo é culpa do governo. Nunca se soube quem eram os nomes daqueles empresários, assim como também não se sabe quem são
digamos, quem são os cientistas que aconselham em termos que têm ideias diferentes sobre qual é o modo como se deve desconfinar, quais são portanto, as ideias que dão ao governo, e, portanto, é o governo que fica sozinho nisto tudo à espera de apanhar com a pancada. Ora, eu não concordo nada com isto. É óbvio que não concordo nada com isto. Acho que as pessoas que dão conselhos, as pessoas que, como por exemplo os tais cientistas relativamente à pandemia, as pessoas que contratam os trabalhadores, devem ser as pessoas que devem ser chamadas pelo nome, de imediato. Porque o governo, efetivamente, não pode ser responsabilizado por tudo. E é um pouco a moda agora, é responsabilizar o governo. E esta moda, atenção, que é uma moda perigosa, porque esta moda é uma moda populista, é uma moda que a extrema-direita nos trouxe e que não podemos embarcar nisto para dizer que nós é que somos bons e os políticos são todos maus. E nós somos todos anjinhos. Na verdade, não é nada assim. O que é que, relativamente especificamente à pandemia? É claro que tem havido avanços e recuos, mas vamos lá ver, mais uma vez, inclusive aquele tal modelo de desconfinamento, aquele tal, portanto, aquele gráfico que tem coordenadas que nos indicam quando é que deve ou não deve haver desconfinamento, foi elaborado pelos tais cientistas, com indicações dos tais cientistas. E o que acontece é que estas indicações foram tão estapafúrdias que as indicações são as mesmas para territórios com baixa densidade populacional que territórios com alta densidade populacional. Logicamente, com as regras que estavam implementadas para não avançar ou recuar nas medidas de desconfinamento, claro que nenhuma cidade como Lisboa e Porto, por exemplo, iria alguma vez ultrapassar, só se houvesse um cataclismo, iria alguma vez ultrapassar os números, os limites que estavam estabelecidos. Isto porquê? Porque, evidentemente, que em zonas pequenas onde há pouca gente, ainda por cima estão completamente separadas, portanto, não estão em prédios, não estão em prédios vizinhos, contíguos, não vão todos à mesma peixaria, à mesma padaria, à mesma, etc. E, portanto, com muito menos possibilidades de se infectarem, na verdade, tinham as mesmas regras. Claro que é a lei dos grandes números, da matemática, não é? Portanto, as grandes cidades nunca têm problemas. Agora, as pequenas eram aquelas que pareciam que estavam muitíssimo infectadas. Ainda hoje... Deixa-me dar aqui uma informação que estou a ver agora. Para o Conselho de Ministros está reunido e parece que a partir do dia 14 de junho os restaurantes abrem até à 1h. Pois é, eu já ouvi isso, ainda há pouco ouvi isso. Olha, e esta questão de termos alguma descoordenação, a meu ver, reside no seguinte, que é uma incongruência que todos sentimos. Então, se nós temos 2 milhões já de pessoas totalmente vacinadas, e são os 2 milhões mais vulneráveis, e temos outras tantas a caminho, qual a lógica de continuarmos com as mesmas medidas, o mesmo modelo, os mesmos parâmetros para o desconfinamento, os mesmos parâmetros para voltar a fechar? Qual a lógica disto tudo? Não está mais do que à vista, e à vista de todos, que ultimamente tem sido difícil, muito difícil, embora se testem todos os mortos, tem sido muito difícil encontrar um morto que também leve, juntamente com ele, o vírus SARS-CoV-2. Tem sido muito difícil encontrar isto. Porquê? Porque, efetivamente, as pessoas que estavam mais vulneráveis e que poderiam ter
tido problemas com o vírus, essas já estão vacinadas. Portanto, não há razão justificativa para que se mantenham os mesmos critérios. E os critérios, de acordo com os cientistas, têm que ser os mesmos. Ora, isto é completamente incoerente. E a incoerência começa aqui, não começa no governo. E é este o problema principal, porque depois se autorizam umas coisas, não se autorizam outras, porque efetivamente neste momento estamos a viver uma situação de incoerência. Isto só beneficia os extremismos. Por exemplo, ainda hoje ouvi que a Iniciativa Liberal vai fazer aqui um jogo, um passe de mágica, para poder fazer em Lisboa uma sardinhada. Então, vai fazer uma sardinhada, a Iniciativa Liberal, no dia 12 de junho, ou seja, na noite de São João, mas invocando que se trata de uma reunião política, porque as reuniões políticas não podem ser desautorizadas. Portanto, a Iniciativa Liberal, que tanto e a Iniciativa Liberal com isenção de impostos sobre a sardinha. Pois, talvez. A Iniciativa Liberal, que tanto criticou o PCP por fazer a festa do Avante, que era uma verdadeira reunião política, agora vai fazer uma falsa reunião política para poder festejar o Santo António. Ora, isto é que é inadmissível. Estamos quase em campanha eleitoral. Não é nada falsa. De certeza que é uma reunião política com toda essa propriedade. É falsa. Desculpa, Luísa. Desculpa. A Iniciativa Liberal. Não. A Luísa tem toda a razão. É pura propaganda política. É uma ação política. É uma ação... Na sua pior face. Não, mas isso é uma ação política. É uma ação política. Ok. É uma ação política. Ok, Luísa. Na sua pior forma. Na sua pior forma. Na sua pior forma, uma reunião política. Portanto, Luísa, desculpa lá. Portanto, em confinamento, ainda com medidas de confinamento, tu achas que é legítimo? Estamos a comparar com o PCP, eu estou a falar na comparação. No confinamento. Claro que estou a falar na comparação. Luísa, deixa eu ouvir. Espera lá. Olha só um bocadinho. Achas então legítimo que a Iniciativa Liberal convoque uma sardinhada para o Santo António quando aquilo que aconteceu com o PCP, que a Iniciativa Liberal tanto criticou, foi fazer uma reunião política numa data não simbólica? Eu acho... Como é que tu consegues conciliar isso? Eu não estou a defender a incoerência. Eu acho que a incoerência não é premiável. Eu não estou a dizer que a Iniciativa Liberal deva fazer isso, como eu também não achei que o PCP devesse fazer. Mas há uma coisa que eu te digo que é diferente. É que, neste momento, estamos num momento diferente do que estávamos em setembro. Porquê? Na familiaridade com o vírus. Não, desculpa. Ou menos grave. Morreram mais pessoas, sabemos. Mas é tal situação que nós todos, se calhar, aqui até defendemos. É que, neste momento, nós temos que viver com a doença. E, portanto, a nossa vida, de alguma forma, tem que voltar ao normal. Portanto, é por isso que o futebol teve estes eventos que teve. Que são ou não... No que respeita já sabíamos isso em setembro. Não tínhamos tido esta resposta. No que respeita a esta questão da Iniciativa Liberal ter acoberto de uma realização de caráter político, organizado uma sardinhada, isto obviamente que se trata de uma batota. Isto é um biombo. Não é? Claro, só não vê quem não quer. Isso é pior. Eu acho que, já agora gostava que vocês comentassem a minha opinião. É que isso é a mais baixa demagogia, porque é, no fundo, eles, para fazerem propaganda política, estarem
a utilizar o pretexto das festas populares e estarem com isso a contestar medidas científicas Henrique, então do governo. Porque o núcleo gostaria de responder fazer uma ação política para contestarem o governo a propósito de uma coisa que é puramente demagógica, que é o governo ter proibido as festas populares neste período. Aliás, nem sabes ainda se proibiu. Ainda não sabe. Nós estamos à espera de uma decisão do Conselho de Ministros. Mas, entretanto, acoberto do manto diáfano desta fantasia política, convoca-se uma sardinhada cujo objetivo é claramente político, mas com este ingrediente demagógico que o Henrique falou, que é o de causar perturbação ao governo. Sobre isto, para mim, não há dúvida nenhuma. Deixem-me só dar aqui uma chega. E até um bocadinho eu já ia lá buscar as palavras da Lígia, porque realmente estamos, senão, é 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, então, assim, o governo não é, e agora dirijo-me até ao que a Lígia dizia, o governo não é responsável por tudo. Isto é uma moda populista, mas o governo já é responsável quando, por exemplo, na primeira vaga foi bem sucedida e então foi aí reconhecidamente puxar o galão a dizer não, Portugal é o maior. Que eu acho bem, atenção, eu não sou contra isso. Quando nós estamos no comando para o bom e para o mal. Eu não acho mal esse primeiro momento. Mas o governo não é populista quando, por exemplo, após as festividades do Sporting, veio alterar o plano de vacinação e disse acelere-se a vacinação. E já são as faixas etárias para Lisboa já são outras. Isto não é uma medida populista, portanto. Não foi. O que nós vivemos são tempos profundamente populistas, de toda a gente. Aí sim, eu estou de acordo. Mas ao governo impede uma maior responsabilidade. Eu acho que isso abortou Mas foi. Isso nunca chegou. O Almirante acho que pôs o pessoal no sítio, não é? Mas foi uma... Não, mas é exatamente isso. É que o governo governa e faz as medidas no reboque do que acontece atrás dos acontecimentos. E, portanto, isto é falta de orientação. Que ele tem a responsabilidade. É precisamente... Claro que, Luísa, claro que isso acontece, porque se de cada vez que há um problema qualquer, inclusive se chove muito, se cai granizo, se o governo é responsabilizado, claro que ele depois acaba por andar a reboque, naturalmente, não é? Mas não pode, Lígia, mas não é isso para que nós temos o governo. O governo não anda a reboque dos acontecimentos. Luísa, não sei, pronto, nós não somos ingênuos, não é? E, aliás, a tua crítica também não é ingênua. Exatamente, porque a tua crítica não é ingênua, é que depois as pessoas se defendem e as pessoas que estão no governo também são pessoas. A partir do momento em que nós somos criticados por tudo e por nada, por ter cão ou por não ter, portanto, naturalmente o que acontece é isto. Esse é o discurso de vitimização da esquerda. Peço desculpa, e não vamos hoje a começar na conversa da esquerda. É o discurso da vitimização da esquerda, que é, se lhe apontam o dedo, ai meu Deus, que nós estamos aqui a fazer e então vocês estão sempre a criticar o que fazemos. Então, mas bom, quando as pessoas estão à frente de alguma coisa, têm que estar sujeitos à crítica. Faz parte. Não podem, claro. Porque os outros lhe apontam aquilo que efetivamente está errado, esta falta de curva... Pois aí é que discordamos, Então nós temos uma direção-geral que neste momento do campeonato, que estamos no desconfinamento, que diz que deve haver tudo pode ser feito com contenção e não diz como é que isto se faz. Epá, isto não é nada. Bem, diga-se de passagem, pedir contenção em festas populares... É. E há outra coisa que o Mário estava a dizer... Como é que se consegue contenção em festas populares? Isto são questões muito complexas. Vamos avançar, estamos a aproximar-nos do fim. Eu gostaria que, rapidamente, Luísa, fizesses então, desses a tua opinião, as tuas conclusões, muito rapidamente. Exato. Eu gostava só de dizer... Aliás, de certo modo, já adiantaste
Mas conclui. Não, em relação a esta questão do desconfinamento, eu acho que há uma clara insensibilidade para o que se vai passando, além da ausência de critérios, e são as medidas que são sempre pontuais, não são medidas estruturais, e é isso que tem dado aso a tanta confusão. E é como dizia o Mário, e eu também ia até defender, e o Mário acabou já por adiantar, e eu acho que esta questão dos restaurantes, por exemplo, é um nonsense neste momento já, estamos sempre a falar à luz do momento, porque realmente às 22h30 só dá para a concentração de pessoas. Como dizia a Lígia, nós temos mais de 2 milhões de vacinados, a população de maior risco está já vacinada, o que nos deixa mais conforto. Nós temos 37% das pessoas com uma dose já de vacina, 19% com 2 doses. Portanto, nós precisamos de 70% de imunidade. Estamos já com os valores interessantes. Devem ser repensados este desconfinamento de uma forma que sirva melhor todas as situações, porque de facto eu acho que neste momento temos aqui também que fazer a ponderação ao facto das pessoas estarem muito saturadas. E se o desconfinamento não é um bocadinho mais largo, o facto das pessoas estarem tão cansadas e estar tão saturadas de tudo isto acaba por ser contraproducente. E eu acho que é este sinal que o governo tem que ter muita atenção, quer em relação aos centros populares, quer em relação à época balnear no verão que se aproxima. Ou nós pensamos a coisa e legitimamos algumas coisas, sabendo que haverá sempre excessos, e aí nós todos somos mais tolerantes até, ou então começa-se a criar o efeito contrário, que eu acho que já se um bocadinho sente, que dizia o Mário, que é as pessoas começam, os restaurantes fecham, as pessoas ficam na rua, as pessoas já não vão para casa, já não há capacidade para mais. Portanto, tem que haver orientações largas para nós sim termos cuidado, a doença não passou, mas para vivermos isto de uma forma adequada. Senão, o efeito é o inverso e é bastante pior. Mário, então, achas também que estas medidas que o Governo ainda está a manter já não se justificam, que o Governo está a ter uma má política Não, eu acho que não é propriamente uma má política. O que eu acusei é uma certa falta de coordenação. Há uma certa descoordenação a nível das autarquias e não pode, nós não estamos num país em que pode haver uma autarquia que decida uma coisa e outra decida outra. Isto tem que haver um certo critério geral para que as pessoas também tenham um bocado de respeito pelas normas que emanam do governo, de quem tem a responsabilidade última de colocar as fasquias no sítio certo. E, portanto, posto isto, eu diria que espero que o Conselho de Ministros alargue os horários da restauração, de forma a permitir que as pessoas possam jantar, e sobretudo nos santos populares até mais tarde, sem grande concentração de pessoas, embora, como tu dizes e bem, vai ser muito difícil, sobretudo os mais jovens, contê-los e que não vão por aí andar pelas ruas a passear e com os martelos na mão. Mas isso são as tais situações que não vamos pôr também a polícia, a bastonada, ou o exército na rua nem mais. a resolver isto, porque não pode ser. Portanto, eu diria que andante, ma non troppo, pronto, acho que estaria bem assim e pronto. E espero que tudo decorra com uma certa normalidade. Agora, dentro de regras que valham para todos. Não pode ser um autarca a decidir de uma maneira, outro autarca a decidir de outra. Quer dizer, tem que haver aqui uma uniformização de critérios e é isso que eu espero do Conselho de Ministros. E agora passo para a Lígia. E os autarcas têm legitimidade para dizerem se há festas populares ou não? Deram-lhes essa autonomia, não é? Portanto, de facto, deram-lhes essa autonomia. Houve algumas coisas que foram descentralizadas pelo governo e aliás, como
nós temos verificado, os autarcas até têm agradecido, porque muitas vezes é o governo a ter que tomar as medidas que são impopulares, portanto, elas já não têm que vir da sua lavra, não é? E, portanto, já não ficam prejudicados em termos de imagem. Também é verdade isso. Pois, entretanto, eu relativamente a isto eu gostava de dizer que é assim, e de tudo o que disse a Luísa, eu acho que nós temos que ter um pouco de... também nós temos que ter contenção. Também nós que criticamos, também temos que ter alguma contenção. Na psicologia há uma teoria que é a teoria da autodeterminação, e que tem a ver com... portanto, é considerada a autodeterminação, portanto, dos indivíduos, é considerada uma necessidade básica psicológica. Nós não vivemos sem isso, sem sentirmos que podemos, ou pelo menos não vivemos bem, sem sentirmos que podemos decidir sobre a nossa vida, tomar os caminhos que entendermos a qualquer momento. No geral, uns mais do que outros, naturalmente, mas não gostamos de nos sentir presos, portanto, incapazes de ter a liderança da nossa própria vida. Quando é que isto é fácil de fazer? É quando há medo. Quando há medo, é muito fácil de fazer isso. Ou seja, retirar a autodeterminação às pessoas e elas aceitarem sem contestar é mesmo muito fácil. Aliás, vimos isso no início desta pandemia. Pois isso. Portanto, já na segunda fase, e só com medo, não foi preciso polícia, aliás, como bem se lembram, as pessoas não saíam, não iam, inclusive aos hospitais, aos centros de saúde, eles não iam a lado nenhum. Porquê? Por causa do medo. Aí, com medo, é possível retirar a autodeterminação às pessoas e elas não se queixam. Hoje em dia, as pessoas estão a perder o medo. Elas sabem, elas leem também a situação e sabem que temos 2 milhões de vacinados, outros tantos a caminho. Sabem que estamos a ir para o verão, este é um vírus de inverno, portanto, naturalmente é uma altura em que o vírus está menos forte, e têm visto os resultados, ou seja, têm visto as mortes que há, basicamente é 0 ou 1 ou 0, e por isso não é possível continuar a impedir as pessoas de exercerem a sua autodeterminação. E é por isso que, lhes pedindo contenção, elas não têm. Aliás, isto só acicata uma certa rebeldia. É pedir contenção quando a conjuntura já não aconselha contenção. Por isso eu acho que melhor do que estarmos com muitas medidas restritivas é ir abrindo a sociedade, abrindo-as, e principalmente nestas alturas das festas, que as pessoas estão habituadas a fazer. Os mais frágeis sabemos que estão protegidos, já tomaram a vacina, portanto, porquê é que não pode haver festas? Porquê? Boa pergunta. E terminamos com uma boa pergunta e com uma manifestação também de esperança. Esperamos que o Governo permita a realização das festas, porque realmente, tendo em conta os vacinados e tendo em conta aqueles que já foram infectados e, portanto, já têm... Naturalmente vacinados. A generalidade da população, particularmente os mais frágeis, acima dos 60 anos, nomeadamente, já está tudo vacinado e portanto, estamos aqui, aqueles que estão nos cuidados intensivos, não só os mortos, mas também praticamente não tem havido mortos, é 0 ou 1, mas também o número de internados em cuidados intensivos tem diminuído diariamente. Neste momento, são 50 neste momento. 50 neste momento. Portanto, não há grande justificação. E esperamos que haja festa. E com isto despeço-me, agradecendo a vossa participação, despedindo-me
com a amizade dos nossos espectadores. Até ao próximo Politicando e boas festas. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.